Como vender mais pelo WhatsApp? Bom, nesse vídeo aqui você vai aprender de forma bem rápida, prática e direto ao ponto quais são as técnicas de vendas que você pode utilizar para implementar no teu processo comercial e começar a vender cada vez mais pelo WhatsApp da sua empresa. Então, você pode ser um prestador de serviço autônomo, você já pode ser um empresário, você pode ter um time de vendas onde você vai passar esse treinamento para o seu time de vendas, ou você pode ser um vendedor mesmo que quer ampliar os seus conhecimentos, melhorar, aperfeiçoar suas técnicas para conseguir vender mais. Tenho certeza que esse vídeo aqui vai ajudar você. E claro, se você tiver um e-commerce, for um lojista e fazer vendas pelo WhatsApp, também se aplica, tá? Então aqui, de forma prática, a gente vai falar sobre quais são os principais pilares para você conseguir aumentar suas vendas pelo WhatsApp. Então aqui eu vou trazer coisas importantes que você precisa implementar e que você precisa começar a se atentar para não esquecer, porque no dia a dia é muito comum a gente acabar esquecendo esses pilares e acabar priorizando outras tarefas, e aí a gente vai respondendo no automático que a nossa taxa de conversão vai lá embaixo, tá? Bom, e se você nunca me viu por aqui, é a primeira vez, muito prazer, eu sou Alexandre De Carli, sou responsável pela assessoria de marketing e vendas Carli Mídias e também sou professor e mentor na maior comunidade de tráfego pago do país, que é o Sub do Pro, que tem aqui algumas plaquinhas que a gente participou lá. Então, cara, já dei mais de 450, 500 horas de consultoria para outros profissionais e um dos principais pilares das consultorias que a gente faz é sobre vendas. Então aqui eu vou trazer de forma resumida quais são os principais pilares para você aplicar no seu negócio e começar a vender cada vez mais, fechou? Então, bora lá pro conteúdo já. Eu preparei aqui para vocês um bloco de notas, famoso bloco de notas aqui, onde eu vou trazer para vocês os principais pilares. Então, o primeiro deles aqui nada mais é do que o tempo de resposta, tá? Geralmente, quem responde primeiro costuma vender mais. Hoje em dia, a gente está numa era digital onde a informação é muito rápida, tudo é muito rápido, as pessoas consomem conteúdos rápidos, né? Então, a gente precisa responder rápido às pessoas também. Porque, imagina, a pessoa está pesquisando pelo seu serviço, ou acabou vendo um anúncio seu, entrou em contato com você ali. Esses barulhos são os meus cachorrinhos que estão brincando aqui no quarto. A Dolores e o Elias, tá? Dois integrantes aqui fortíssimos da equipe, estão aqui dando apoio. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente não pode deixar a pessoa que entrou em contato com a gente esperando. Por quê? Porque esse tempo de espera pode fazer com que ela já entre em contato com outra pessoa, com seu concorrente ali, ou até mesmo esqueça o que ela estava fazendo, tá? O que você precisa saber aqui? Os seus leads quentes, eles vão esfriar muito rápido. Então, quanto antes você responder eles, melhor, tá? Ah, Lê, mas qual que é o tempo de resposta, o tempo de SLA que a gente chama, né? Que você recomenda? Aqui, deixa eu colocar. Eu queria que colocasse o 2, meu Deus. Tempo de resposta. Vou colocar aqui. Recomendado. Até 5 minutos. Esse é o recomendado, tá? Como que eu consigo fazer isso? Bom, você pode fazer uma automação simples e depois já faz o atendimento humano. E também você pode priorizar os seus leads que chegam durante o dia, enquanto você está atendendo uma pessoa. Não que você vai deixar de atender ela, mas você vai priorizar os novos leads que estão entrando ali. Então, se entrou um novo contato, você vai ali, responde ele o mais rápido possível e volta à conversa com o anterior. E assim você vai fazendo até você conseguir dar conta de tudo ali, tá? Então, esse é o nosso primeiro pilar principal, que é o tempo de resposta. Fica muito atento a ele, tá? E aí, como que você pode se atentar no seu tempo de resposta? Alguns CRMs já indicam qual que é o tempo de resposta médio. Eu recomendo que você utilize um CRM, porque eu tenho certeza que vai fazer muita diferença aí para você. Beleza, Lê, entendi que eu preciso responder rápido. Qual que é o outro pilar agora? O segundo pilar aqui que a gente tem é o script inicial. Muita gente negligencia essa parte, muita gente tem alergia, tem aversão a script. Quando ouve a palavra script, pensa, nossa, vai ficar uma coisa robótica, uma coisa muito chata. Isso é a estrutura de um script ruim. Você precisa criar uma estrutura de um bom script e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Mas o que um bom script precisa ter de forma resumida para você entender? Ele precisa ser natural, ele precisa gerar conexão com a pessoa ali que está entrando em contato com você e ele precisa conduzir para perguntas. E aí na prática isso vai ficar mais ou menos assim. A pessoa vai mandar uma mensagem para você, por exemplo: oi, vim do site, queria saber mais sobre revisão de aposentadoria. E aí você vai ali e vai falar: fala fulano, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Alexandre De Carli, sou responsável pelo atendimento aqui do escritório XYZ. Muito legal que você tenha interesse na revisão de aposentadoria. Para eu poder te ajudar da melhor forma, posso fazer algumas perguntinhas para entender de fato se esse benefício se aplica para você, se você tem esse direito ou não? Aí a pessoa vai responder, vai te dar a permissão de fazer algumas perguntas e você começa a conduzir a conversa para fazer as perguntas qualificatórias para essa pessoa. Então, basicamente, esse é o objetivo do seu script inicial. E aí a gente já vai para o terceiro ponto, que é a estrutura do script. Qual que é a estrutura de um script que eu recomendo que você siga, que você crie aí para o seu negócio? Bom, primeira coisa, você precisa fazer uma abertura. Então, essa abertura nada mais é do que a gente falou anteriormente ali naquele exemplo, onde você vai fazer uma saudação breve, chamar a pessoa pelo nome dela e pedir permissão para fazer algumas perguntas, tá? E o segundo passo do seu script é você fazer a identificação
de necessidade. Então aqui você precisa entender qual que é a necessidade daquela pessoa. Por que que ela te chamou, o que que ela precisa, qual que é a dor que ela tem, o que que ela precisa que você resolva. E aí na prática isso vai ficar mais ou menos assim, eu vi aqui que você tem interesse na revisão de aposentadoria, né, cara? E por que que você se interessou por esse serviço? Como que eu posso te ajudar? E aí, a pessoa você vai estar dando uma abertura maior ainda para a pessoa e ela vai te contar exatamente o que que ela precisa. E aí, você vai para o terceiro ponto aqui, que é a qualificação. Na qualificação, você vai fazer perguntas qualificatórias para você entender se essa pessoa é um potencial cliente ou não. E aí, cara, depende do seu modelo de negócio, depende do seu produto, depende do seu ICP, depende de vários fatores aqui para você criar essa estrutura de qualificação. Mas como que você sabe se essa pessoa é qualificada ou não? Né, para você poder criar isso. E aí, para você saber se essa pessoa tem esses critérios qualificatórios para poder ser um potencial cliente ou não, basta você perguntar. Você precisa conduzir a pessoa, beleza? Fechou, Ale? Entendi que eu já fiz aqui a abertura, identifiquei a necessidade da pessoa, fiz a qualificação, ela é um potencial cliente. O que que eu preciso fazer agora? Agora você precisa fazer a quebra de objeção. Aqui na quebra de objeção, você vai quebrar as objeções que essa pessoa vai trazer para você. Então, no caso, qual que é uma potencial objeção? Eu não quero não quero fazer o atendimento online, eu gostaria de fazer o atendimento presencial, tem como? E aí você vai quebrar essa objeção. E aí depois você conduz essa pessoa para o fechamento. Fechamento ou agendamento, etc. Depende aí do seu funil comercial. Então, uma recapitulação breve do que a gente falou até agora, tá? Os pilares principais para você vender mais pelo WhatsApp. Primeiro, tempo de resposta. Vamos tentar manter um tempo de resposta abaixo dos 5 minutos. Depois, você precisa criar um script inicial para o seu vendedor, para sua secretária, para você mesmo seguir aí e ter mais eficiência durante o seu atendimento. Depois, você precisa ter uma boa estrutura do seu script. Então aqui, estrutura do script de alta conversão. Vamos colocar. Por que isso? Porque se você tiver um script ruim, de nada vai adiantar você responder rápido. As pessoas vão continuar te ignorando ali, a sua taxa de conversão vai ser cada vez mais baixa, tá? Então, qual que é a estrutura de um script de alta conversão? A gente vai fazer a abertura da conversa, a identificação da necessidade da pessoa, vai fazer uma rápida qualificação ali pelo WhatsApp mesmo, vai quebrar as objeções que ela apresentar para você e vai conduzir ela para o fechamento, para o agendamento, para a compra, enfim, etc. Vai depender do tipo de produto ou serviço que você está vendendo e vai depender, claro, da sua jornada de conversão, fechou? Então, esses daqui são os 3 pilares principais, mas não acabou. Qual que é o quarto aqui? A gente precisa fazer, se tratando de venda pelo WhatsApp, a famosa venda consultiva. Aqui não tem como você fazer aquela venda direta ali, que a pessoa simplesmente pergunta assim, oi, gostei do produto, como posso comprar? Você paga e a gente manda ele para você. Entra no site e compra. Esse tipo de resposta não é legal, vai fazer com que você não tenha uma conversão tão boa. Então, resumindo aqui, se você só fica enviando preço, link ali para as pessoas, você vai acabar perdendo as vendas, tá? E o que consiste a venda consultiva aqui para você poder entender melhor? Você vai precisar entender o problema da pessoa, depois entender o contexto dessa pessoa, qual que é o contexto que ela tá, como que você pode ajudar ela. O que mais? Você vai mostrar uma solução. Ou seja, a pessoa trouxe um problema para você, um problema que ela está passando ali, ela trouxe o contexto específico pelo qual ela está inserida, e aí você vai mostrar uma solução para ela. Ó, falando, nesse seu caso aqui, a gente consegue resolver assim, assim, assado. Inclusive, a gente já resolveu esse problema dezenas de outras vezes para outras pessoas com o mesmo problema que você. Posso te explicar como que isso funciona? E aí você mostra para a pessoa ali. Quinto elemento aqui para você poder vender mais pelo WhatsApp é você criar uma boa estrutura de follow-up. Ale, não faço ideia do que é o follow-up. Me ajuda aí. Follow-up nada mais é do que quando você cria um fluxo de cadência, onde você vai mandar um determinado número de mensagens para a pessoa em um intervalo de tempo específico. Então, por exemplo, imagina que eu, Alexandre, entrei em contato com o teu comercial hoje. O que eu vou fazer? Imagina que passou hoje, eu não respondi você, daqui 24 horas você vai e me manda uma mensagem de novo. Por quê? Porque você tem um fluxo de cadência para mandar mensagens para pessoas que estão há mais de 24 horas sem responder. Depois, se a pessoa não respondeu o seu follow-up, depois de 48 horas você manda uma outra mensagem para ela. Depois, se a pessoa não respondeu o terceiro, o segundo follow-up, você manda o terceiro, e assim sucessivamente. Quantos follow-ups eu recomendo que você faça ali? Até 8 follow-ups. E faça pelo menos 2 tentativas de contato por dia. Fiz essas 2 tentativas de contato, o que mais que eu preciso variar aqui? Os canais de contato. Então, na primeira tentativa de contato, vamos supor que você vai ligar para a pessoa. Você liga pelo WhatsApp ali. A pessoa não respondeu, não atendeu. Você manda uma mensagem no WhatsApp para ela. Se ela não atendeu, e aí você liga para essa pessoa pelo celular, pelo telefone normal, sem ser pelo WhatsApp. Se mesmo assim essa pessoa não responder, manda um e-mail para ela. Enfim, você vai variar os canais de contato. Pode ser o WhatsApp, pode ser a ligação do WhatsApp, pode ser a ligação telefônica, pode ser o e-mail, o direct do Instagram. Enfim, os pontos de comunicação ali, os meios de comunicação que essa pessoa utiliza, tá bom? O fluxo de cadência do follow-up é uma das coisas mais negligenciadas pelos profissionais de vendas e pelas pessoas que vendem pelo WhatsApp que eu conheço.
todos os outros aqui, a pessoa consegue implementar, consegue ter uma boa consistência e conseguir melhorar os seus resultados. Mas o follow-up geralmente é onde as pessoas mais erram. Então, se eu fosse te dar uma dica, seria: cria um fluxo de cadência de follow-ups e implementa. Seja bem criterioso aí, nem que você tenha que fazer um dia, fechar um período aí do seu dia só para fazer follow-up. Isso vai te ajudar demais e vai aumentar muito a sua taxa de conversão. Por quê? Porque quando você tem esse fluxo de cadência de follow-up aqui, você não desiste de todos os leads que você comprou até agora. Você consegue trabalhar todos os leads que foram adquiridos e também, claro, dar atenção para esses novos leads. Então, imagina, geralmente as empresas estão comprando constantemente novos contatos ali, né? Então, se no mês 1 a pessoa recebeu 100 leads, no mês 2 ali ela recebe mais 100 leads. E aí o vendedor trabalha só com aqueles 100 leads. Só que ele esquece dos outros leads que eles compraram e que ele ganhou ali em janeiro, no mês anterior, por exemplo. Então, o que você precisa fazer? Você precisa ter a mentalidade de: se eu recebi 10 leads hoje, 5 não me responderam, amanhã eu tenho os 5 leads para eu trabalhar já, mais 10 leads que chegaram novos para mim. Então, em vez de ter só 10 leads, eu vou ter 15, porque eu tenho os 10 novos, mais os 5 de ontem que não me responderam. E aí, nesse dia que você tem os 15 leads para trabalhar, vamos supor que só 5 te respondem de novo. Você tem 10 leads parados. No próximo dia, você vai ter 10 leads iniciais que não te responderam ainda, e depois você vai ter mais 10 leads que você comprou através de algum outro canal aí, as pessoas chegaram através do WhatsApp, totalizando 20 potenciais clientes. Isso faz com que a sua taxa de conversão aumente muito, então você não fica dependendo de novos contatos, você trabalha toda a base que você já tem. Bom, esses aqui foram os 5 principais pilares para você vender mais no WhatsApp. Então, recapitulando: tempo de resposta, a gente recomenda que você responda os seus contatos em até 5 minutos ali. Seu script inicial, ele precisa ser natural, gerar conexão com a pessoa e conduzir perguntas. E aí, de nada adianta você responder rápido e ter um script se você não tiver a estrutura de script de alta conversão, se o seu script for ruim. Então, como que você pode montar um bom script? Foca em ter uma boa abertura, identificação de necessidade desse cliente, fazer perguntas de qualificação, quebrar as objeções desse potencial cliente, conduzir ele até o fechamento, o agendamento ou até a compra ali. Fechou? E aí você pode ir para o quarto passo, que é fazer uma venda mais consultiva e não uma venda reativa ali, que você só fica mandando preço e link de produto para a pessoa. O que é a venda consultiva? O que é a venda consultiva, então? Você vai entender o problema da pessoa, você vai entender o contexto do qual ela está inserida e você vai apresentar uma solução para ela. E aí a sua solução, obviamente, é o seu produto ou o seu serviço, tá bom? E por último, mas não menos importante, é o follow-up, que você precisa criar um fluxo de cadência de follow-up para você conseguir recuperar os leads e trabalhar mais a sua base para que você consiga ter ainda mais venda. Bom, eu espero que esse vídeo possa ter contribuído de alguma forma. Eu tenho certeza que se você implementar esses pilares no seu processo comercial, você vai conseguir vender muito mais através do WhatsApp. Então, se você quiser um outro vídeo ou até mesmo se aprofundar em algum outro assunto aqui futuramente, manda uma sugestão aqui de tema de vídeo, de coisas, exemplos práticos que a gente pode fazer, que eu vou ter o maior prazer de ler para te ajudar. Tamo junto!